Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade, nós estamos começando o quarto trimestre e pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui para fazer a leitura diária de quarta-feira. Sou grato a Deus por esta rica e gloriosa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui substituindo o irmão Anderson, né? Grato a Deus também por mais esse trimestre que se aproxima, que nós começamos, melhor dizendo, e quarto e último trimestre deste ano. E nós estaremos estudando neste trimestre evidências do arrebatamento. Olha que maravilha, nós sabemos que essa é a promessa que todo cristão almeja alcançar, o arrebatamento da igreja. Nós estaremos aprendendo neste trimestre sobre as evidências do arrebatamento. Estaremos aprendendo do arrebatamento ao novo céu e à nova terra, ou seja, do arrebatamento quando Jesus tirar a sua igreja verdadeira da terra e os fatos que hão de suceder até a nova terra, até ao novo céu e a nova terra. Nós estaremos estudando ao longo deste trimestre. O comentarista deste trimestre é o pastor Jean Ferreira Figueiredo, pastor também ali em Luiz Eduardo, né? E também é um dos nossos vice-pastores. Ele é um dos nossos comentaristas. Somos gratos a Deus pela vida do nosso pastor Jean Ferreira Figueiredo. A primeira lição que nós estaremos estudando neste trimestre é a lição Sinais que precederão o arrebatamento, ou seja, são sinais que acontecerão antes que ocorra o arrebatamento. Antes do arrebatamento acontecer, nós estaremos estudando nessa lição aqui, sinais que precederão, ou seja, coisas que acontecerão antes do arrebatamento acontecer. Nós como cristãos, devemos estar atentos ao que está acontecendo no mundo. Devemos estar atentos ao que está acontecendo à nossa volta, porque isso são sinais do arrebatamento. Nós somos gratos a Deus porque Deus tem tido misericórdia de nós e tem nos ensinado a sua palavra conforme ela verdadeiramente é. Nós temos os nossos pastores que têm tido esta preocupação de ensinar a palavra do Senhor como ela é. A leitura diária de quarta-feira está em 2 Pedro, no capítulo 2, os versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Está escrito, 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Vamos estar lendo a palavra do Senhor nesta hora. Também houve falsos profetas entre o povo. Aqui no livro de 2 Pedro, ele começa dizendo que houve falsos. Observe que ele está falando no passado. Também houve falsos profetas entre o povo. Aqui ele está se referindo ao povo de Israel. Ele está dizendo, olha, antigamente houve sim falsos profetas. E se nós formos estudar a Bíblia Sagrada, na época de Elias, tinha os profetas, tinha Elias e 7.000 que ainda não tinham se dobrado. Quando Elias está ali e ele fala, Senhor, só eu fiquei. Senhor, não, Elias, não foi só você. Tem 7.000 profetas que não se dobraram diante de Baal, que não se dobraram, que não comem a mesa de Jezabel. Tem profetas, Elias, que não são profetas falsos, porque esses falsos profetas, eles comem na mesa de Jezabel, eles participam das coisas mundanas e depois querem vir falar que estão profetizando. Mas aí Deus fala para ele, não, tem 7.000 que não se dobraram. Nós vamos ver também que Micaías, né, ele vai profetizar quando o rei vai à guerra. E Josafá fala, não tem nenhum profeta, não, porque esses profetas que estão falando tudo a mesma coisa, que nós pode ir, e nós não tem nenhum profeta aí que seja, olha só como que o Josafá fala, não tem um aí que seja verdadeiramente do Senhor, que não seja um falso profeta. Meus irmãos, nós devemos tomar como exemplo
o que a Bíblia está nos ensinando. Aqui está dizendo, também houve falsos profetas no passado. Ou seja, se houve no passado, nos nossos dias não vai ser diferente. Vai ter também nos nossos dias. E aí ele continua dizendo, haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Aqui, na carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, ele está dizendo, haverá também entre vós falsos doutores. O que esses falsos doutores que haverá, ele está falando, ó, houve no passado e haverá entre vós. Aqui é uma profecia que seria para o futuro, ou seja, para os nossos dias. Ele vai dizer, ó, haverá entre vós doutores, ou seja, homens que vão distorcer o verdadeiro evangelho, que vão tentar distorcer as verdades da Bíblia Sagrada. E ele continua dizendo aqui, que introduzirão, ou seja, vão colocar falsos ensinamentos, vão pegar leituras, partes isoladas, sem texto e nem contexto. Nós aprendemos, inclusive com o comentarista Jean Figueiredo, ele dá aulas para nós, do curso que nós estamos fazendo em teologia, e ele sempre fala, nós temos que saber o texto e o contexto, para quem foi escrito, em que época foi escrito. Só que essas pessoas, eles pegam textos isolados e aplicam à igreja. Eles vão, por exemplo, deixa eu tomar como exemplo aqui, lá, que não pode se embriagar, e eles vão dizer assim, não vos embriaguei com vinho, vai dizer, o que não pode é embriagar, mas tomar um vinhozinho de vez em quando, mas tomar um whiskyzinho de vez em quando, porque afinal de contas o que é pecado é embriagar. E aqui a Bíblia está dizendo, ó, que introduzirão encobertamente, ou seja, por debaixo do pano, parece evangelho, parece doutrina sadia, mas é heresia. E o que a Bíblia fala a esse respeito? Sai dela, sai fora. Eu estava agora há pouco no culto de ensinamento, nós acompanhamos aqui pela internet o culto na nossa sede, e o pastor daí até meio que abordou esse tema, falando lá que se colocar um esquadro na vida desses falsos mestres, desses pseudos pastores, não vai dar esquadro, não tem como dar esquadro. Eu trabalho na área, eu sou marceneiro, e eu sei que o esquadro, quando você coloca, se a peça tivesse sido cortada, a esquadrejadeira, a bancada tem que estar certa, a serra tem que estar alinhada, ou seja, tem que estar tudo conectado certinho, para quando você colocar o esquadro na peça, dar esquadro. Mas quando você vai olhar, não conecta, não dá tudo conectado na vida desses que são heréticos. Meus irmãos, conforme eu usei o exemplo aqui agora há pouco da bebida, vai falar, o que não pode é embriagar. Agora os irmãos imagina que um crente vai nesta falácia, nesta heresia, falar, pastor lá, né, afinal de contas, esse pastor aqui, porque quando o que acontece é isso, o que é tido como a verdade mesmo, e os pastores que pregam a verdade verdadeira mesmo do evangelho, que fala a verdade como ela verdadeiramente é tido como errado, é tido como quadrado, como retrógrado. Esse pastor é do tempo antigo, as coisas hoje estão modernas, não é assim. O que a Bíblia fala é que não pode é embriagar, mas aí imagina que um dia você vai ter um dia difícil lá na sua empresa, ou até mesmo no seu lar, só que aí você não vai conseguir ficar só numa taça, porque o que a Bíblia diz? Que um abismo chama outro abismo. Paulo vai dizer, tudo me é lícito, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Por isso que nós não devemos, porque um abismo chama outro abismo. Aí a Bíblia vem dizer, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, porque no vinho há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, da graça de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que nos ater a essas verdades do Evangelho. E aqui a palavra do Senhor continua dizendo, e enganarão e negarão o Senhor que resgatou. Esses falsos mestres, profetas vêm, aplicam a heresia e depois ele nega o Senhor que o resgatou, negam a Cristo.
Porque Cristo não está nessas pseudos igrejas onde o evangelho não é pregado. Porque aonde não há o verdadeiro evangelho, onde o evangelho não te confronta, onde o evangelho não mostra o pecado que você está, que se você não se arrepender você não vai ter salvação, não é evangelho verdadeiro, é um falso evangelho, são falsos profetas que estão enganando a muitos, infelizmente. E aqui continua, e muitos seguirão os seus caminhos, ou seja, são muitos que seguem. E aí no 3 diz assim, por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. É o que nós temos visto hoje. Infelizmente, esses falsos profetas arrastam multidão após si e fazem da casa do Senhor negócio. Mas, como o pastor presidente ministrou agora há pouco no culto de ensino ali na sede, que Deus ele está cercando a igreja verdadeira. Se sinta, meu irmão, cercado pelo poder, pela graça do Espírito Santo. E esses falsos profetas não terão êxito em nosso meio, porque em nosso meio nós pregamos a palavra verdadeira do Evangelho. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe os nossos colegas. Deus abençoe os comentaristas, os irmãos que fazem a leitura diária. Deus abençoe o nosso pastor presidente. Cumprimentando ele, eu cumprimento todos os pastores presidentes. Deus abençoe e que se nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui mais uma vez para mais uma leitura diária. Deus abençoe e a paz do Senhor.